Boa noite a todos e todas. Hoje aqui nós vamos fazer a audiência devolutiva do Orçamento Cidadão do território da sua prefeitura Casa Verde Cachoeirinha. É, Meu nome é Vinícius, eu sou servidor de carreira na Secretaria do Planejamento, trabalho com Orçamento Cidadão. Eu vou encaminhar a audiência. Para isso eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação da audiência, que vai facilitar nosso caminho. Fazer uma advertência antes, aliás, antes de compartilhar aqui, eu não vou enxergar vocês, então não vou enxergar o chat, não vou ver o que está acontecendo. Eu peço que, se tiver alguma intercorrência, que se manifestem no chat. A gente tem um suporte, que é o Diego, ele vai ajudar a gente aqui hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas, agradecer a presença dos intérpretes de Libras. Gostaria de agradecer a presença de todos os órgãos, secretarias, que estão aqui, ao meu suporte que está me dando auxílio aqui na noite de hoje e de todos e todos os munícipes aqui presentes. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. É, e vamos lá. Então, apresentar brevemente aqui a ordem do dia. Eu vou fazer essa primeira parte, essa abertura, provavelmente entre 20 e 25 minutos. Vou apresentar o Orçamento Cidadão, as estatísticas descritivas do processo deste ano, falar um pouco de como ele funciona, mas logo em seguida a gente já abre a palavra para as secretarias e para as subprefeituras de Casa Verde para falarem sobre as análises de viabilidade das propostas, que eu acho que é a parte mais importante aqui da noite de hoje. É, Ao final dessa fala, nós teremos a abertura para os munícipes fazerem uso da fala. Essa terceira parte, ela será de até 1 hora. Nós temos esse teto. Por isso, nós sugerimos que as falas sejam de até 3 minutos, para poder ter um maior número de pessoas participando. Mas é evidente que se nós não tivermos 20 inscritos para a fala, essa questão do tempo pode ser flexibilizada. E ao final da fala, da participação dos munícipes, a gente tem uma quarta parte em que as secretarias e a subprefeitura podem fazer comentários sobre o que foi dito pelos munícipes. E a gente encerra aqui com as orientações gerais, a questão do uso da fala que acabei de posicionar. É, e aí a gente tem uma ferramenta aqui para organizar o processo, né? No Teams tem, no celular, são botões levemente diferentes, mas todos têm uma mãozinha. Deve estar algo como levantar, alguma coisa assim. Eu peço que aqueles que queiram fazer uso da fala, dos munícipes que queiram fazer uso da fala, desde logo já possam clicar nesse botão e deixar essa mãozinha levantada. Como o Teams ele marca a ordem de que as pessoas se manifestam, a gente vai utilizar isso para fazer o ordenamento das falas. Então, quem quiser fazer uso da fala, por favor, aperte aí e deixe essa mãozinha clicada até o fim, por favor. É, Como eu disse, temos a disponibilidade e a parceria aqui dos intérpretes de Libras em todas as audiências, que eu agradeço novamente. E acho que também é bom colocar que o evento está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado posteriormente no YouTube. Por questões de limitação do tamanho da equipe, de como a gente poderia fazer essas audiências, optamos por fazer uma plataforma só e disponibilizar posteriormente no YouTube, certo? Então, tudo isso aqui está sendo gravado e vai ser disponibilizado posteriormente. Tá. Antes de eu entrar aqui no calendário, deixa eu só perguntar a Silvana ou o Diego se o subprefeito ou o seu representante está presente e quer fazer uso da palavra para fazer
uma breve apresentação. Boa noite, tudo bem, Boa noite. Vinícius? Sou Olá, boa Michel, noite. subprefeito em exercício. Michel, vou É, só um segundinho que eu vou. Isso, obrigado, Diego. A palavra é sua. Boa noite, me chamo Michel, eu sou subprefeito em exercício da Casa Verde. Eu estava em outro link, Vinícius, mandaram para a gente, estava lá na audiência de Emelino Matarazzo. Assim como uma boa galera da Casa Verde, estamos tentando migrar agora. Tinha umas 5 pessoas lá no link que nos foi enviado. Não sei como que eu caí lá, né? É que. E Aham. tá até o coordenador do CPM estava lá também. Não sei se ele já conseguiu acessar o link para vir para cá, meu CPO, meu CAF, estava todo mundo lá no outro link. A gente compartilhou um link no WhatsApp, mas não sei. O pessoal da secretaria estão entrando aqui. É, não consigo te Mas dizer por que ok, isso aconteceu. Aí Vamos me lá. mandaram no chat lá da outra audiência, eu consegui migrar para cá. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Eu posso já fazer a apresentação para a gente iniciar? Claro, claro, por favor. Boa noite a todos. É com grande satisfação, né, que eu participo dessa audiência, dessa reunião, onde que poderemos esclarecer nossas dúvidas, aí nosso conselho participativo, né, referente ao orçamento, a já as escolhas do nosso território aí do orçamento cidadão, né, do Participe Mais. Eu acho que hoje será uma reunião bem esclarecedora e que nos trará um norte aí de como está sendo todo essa demanda da, que a reunião nos traz, né, do Conselho Participativo e o CPM aí com as escolhas que foi feita já. Boa reunião a todos e é um prazer estar aqui com todos. Obrigado, Michel. Ao final, se quiser fazer um comentário também, a fala dos munícipes ou só uma manifestação de encerramento também, está convidado a fazê-la e aí eu te chamo. É, Sim. acho que a gente pode continuar aqui então, partilhando aqui a tela, só um segundo. Certo, então eu falava do calendário, então nós temos audiências, pares de audiências acontecendo diariamente, desde o dia 6 de outubro. Elas ocorrem sempre de segunda a quinta-feiras, no período noturno, das 6h30 às 9h30. Essa escolha foi no intuito de trazer o maior número possível de participantes, dado que as pessoas trabalham no período da manhã e da tarde, então a escolha do período noturno, e não temos as sextas-feiras, porque normalmente é um período em que as pessoas escolhem descansar até o seu lazer. Então, de segundas a quintas. É, um outro detalhe é que a última audiência, a audiência de encerramento, ela ocorre dia 6 de novembro, em mesmo horário, mas ela é um pouco diferente. Ela não vai trabalhar o orçamento cidadão, ela vai trabalhar a especificidade, de outros instrumentos de planejamento. Como nós estamos no primeiro ano de governo, estamos no ano em que a elaboração do plano de metas, o plano de ação de subprefeituras. Então, esses outros instrumentos vão ter atenção nessa audiência do dia 6. Esse slide aqui a gente coloca para trazer para vocês também a plataforma do Participe Mais e o site da secretaria, né? São os instrumentos que a gente tem aqui, as ferramentas que a gente tem, que buscam centralizar a política de participação municipal aqui em São Paulo. Em específico, o Participe Mais, ele tenta centralizar e ele abriga todo o processo do orçamento cidadão, os documentos, os dados, as análises, é toda centralizada por lá. O site da CEPLAN, vocês encontram dados, planilhas, os links dessas audiências que estão acontecendo, os endereços das audiências que foram presenciais. É uma organização mais formal do processo, mas as informações estão lá também, tanto do orçamento cidadão como da, das leis orçamentárias, né, do PPA, da LDO, da LOA. E agora,
especificamente, né, no Orçamento Cidadão, eu vou falar brevemente do processo. Acho que é importante, tem muita gente aqui que está ciente do processo, mas como vai ficar no YouTube para consulta posterior, ou existe eventualmente alguém que está conhecendo o processo, está vindo aqui pela primeira vez, então a gente faz essa breve apresentação. E eu faço uso então das etapas do processo para explicando o conceito e funcionamento. Então, primeira coisa, o orçamento cidadão, ele é um processo de participação social destinado a fortalecer a participação dos munícipes na elaboração da lei orçamentária anual, né? É aquela lei que vai estabelecer os gastos que vão acontecer no ano seguinte. Então, é, o Orçamento Cidadão é uma política de ciclo de 2 anos. Um primeiro ano nós temos o planejamento, e no segundo ano a execução do que foi planejado, né, que foi votado, foi viabilizado. Então, nessa audiência devolutiva aqui, que a gente consegue ver esse círculo marcando aqui o período, é o momento que a gente está, é, nós estamos no planejamento do orçamento que vai ser executado em 26. Tudo bem? Nós tivemos início em abril, com audiências públicas e o período de recepção de propostas. Como eu havia dito, nós centralizamos no site do Participe Mais, então recebemos propostas, mais de 3.000 propostas dos munícipes na plataforma. E um detalhe, nas audiências públicas que aconteceram nos territórios, né, nas 32 prefeituras, também recebemos propostas. Fizemos essa escolha porque o quórum ser qualificado, as pessoas que vão às audiências normalmente têm maior conhecimento do território, têm uma preocupação com o território especial e poderiam formular propostas melhor qualificadas. Mas isso não quer dizer que estas propostas colhidas presencialmente não estivessem no Participe Mais. Todas elas foram é, subidas, foram coletadas e registradas no site do Participe Mais pela equipe aqui da Divisão de Processos Participativos. Em específico, foram 3.133 propostas. A gente vai ver a estatística descritiva do processo no slide aí para frente, mas eu já adianto isso para vocês. Tudo bem. E logo após essas coleta dessas 3.000 propostas, mais de 3.000 propostas, o que acontece? Os órgãos municipais, eles não vão analisar todas essas propostas que foram colocadas, né? Nós temos aqui a figura dos conselhos participativos municipais, também é um conselho por território, eles não têm nenhum tipo de vínculo hierárquico com o Estado, com o município, então não há subordinação alguma, é uma entidade representativa da sociedade civil, e eles participam no processo, nesse primeiro momento, fazendo um filtro dessas 3.000 propostas. Eles vão priorizar, cada conselho prioriza 15 propostas. Então, como são 32 subprefeituras, 32 vezes 15, nós teremos ao final desse processo de priorização 480 propostas priorizadas, que então serão analisadas pelos órgãos técnicos da prefeitura. Então, foram encaminhadas para secretarias, para subprefeituras, para que os técnicos pudessem fazer uma análise técnica, jurídica e orçamentária da viabilidade. E aqui, por que viabilidade orçamentária? O processo do orçamento cidadão, neste ano, ele, já desde o ano passado, na verdade, né, é, execução este ano, planejado ano passado para execução neste ano, e assim vai ser o ano seguinte, são 320 milhões que estão destinados, são recursos carimbados para essa política. Nesse sentido, são 10 milhões para cada território de subprefeitura. Como nós temos esse limite orçamentário, no caso de uma proposta ultrapassar esse limite de 10 milhões, ela vai estar prejudicada para continuar dentro do processo, né, de eleição do orçamento cidadão, por conta de uma limitação orçamentária.
Mas também temos, né, questões de viabilidade técnica, a proposta às vezes é apresentada, o município não sabe que o território que ele solicita uma obra é uma propriedade particular, ou é uma propriedade de outro ente da federação, é uma propriedade do Estado, no caso do metrô, da CPTM, da União, enfim, são várias questões que os órgãos municipais analisam e determinam, deliberam sobre a viabilidade ou não. Sempre viabilidade técnica, jurídica e orçamentária. E depois disso, nós temos uma fase de interposição de recursos. Por que que essa fase está aí, né? Foi uma contribuição da sociedade civil, é, de observação de outros processos, que muitas vezes a análise ela tinha algum tipo de lacuna, ou então a proposta era um pouco genérica, então a análise ficava prejudicada em dar um veredito final. Então, foi sugerido e a gente acolheu aqui uma etapa de recursos para que pudesse existir um afinamento entre o munícipe e, no caso, o CPM, né, representando os munícipes, e os órgãos técnicos da prefeitura, e, eventualmente, tornar a proposta viável, mudar o escopo, da proposta para assumir um compromisso menor, diferente, nesse sentido. E existe algumas propostas que foram viradas, né, se tornaram viáveis nessa etapa. Então, a gente acolheu e tem sido bem frutífero. É, e aí, então, uma vez que a gente tem todas as análises de viabilidade feitas e a gente tem ciência de quais propostas podem ir para frente, são viáveis técnica, orçamentária e juridicamente, então nós passamos à etapa de votação popular. Nesta etapa, correu de 18 de agosto a 5 de setembro, a população é, coloca votos, cada município teve direito a 5 votos, podia votar em 5 propostas diferentes, independente de, de qual subprefeitura, poderia votar em subprefeituras diferentes, e tivemos uma participação, uma melhora robusta neste ano em comparação ao ano anterior. Nós veremos, como eu disse, a estatística já no próximo slide. Então, só para encerrar esse slide aqui, como eu disse, o ciclo é de 2 anos. O ano que vem a gente vai executar esse orçamento cidadão e CEPLAN vai realizar a etapa de monitoramento, né? Então, durante todo o ano de 2026, CEPLAN vai demandar informação dos órgãos que estão executando os compromissos para que nós eh, pudéssemos dar a publicidade à implementação desses compromissos. É, aqui como eu havia dito, né, temos uma visão geral das propostas e esse slide é interessante porque me ajuda também a explicar outros pontos relevantes do processo. A primeira parte delas é que existe aqui, ó, nós temos 182 propostas que foram priorizadas, foram consideradas viáveis e foram eleitas. Mas percebam que são 185 compromissos assumidos com o recurso do orçamento cidadão. Por que que existe essa diferença entre proposta e compromisso? Porque uma proposta, ela pode gerar compromisso para mais de um órgão, né? Às vezes a gente vê muito frequentemente uma intervenção num córrego, alguma coisa nesse sentido, que CIURB pode assumir um compromisso, a Secretaria do Verde pode assumir outro. Então tem essa pequena distinção aqui de números, mas o que nós temos, né? 182 propostas priorizadas, viáveis e eleitas, e 185 compromissos com o recurso do orçamento cidadão. E aqui embaixo nós trazemos 48 propostas que foram priorizadas, consideradas viáveis, mas são recursos próprios. O que que é isso, né? Eu havia dito que nós temos um limite orçamentário de 10 milhões para cada território, mas, como foi em anos anteriores, antes de nós termos esse recurso carimbado, é possível que os órgãos, ao analisar as propostas dos munícipes, reconheçam em seu planejamento próprio que aquela proposta faz sentido. Então, os órgãos municipais, eles podem assumir aquela proposta para execução com recurso próprio, sem fazer uso do recurso carimbado do orçamento cidadão. Então, isso aconteceu para 48 propostas.
e aqui de novo a diferença da proposta para o compromisso, foram 50 compromissos, então, assumidos pelos órgãos da prefeitura para serem executados o ano que vem com recursos próprios, mas todos esses a partir das propostas do processo do orçamento cidadão. Importante dizer que a etapa de monitoramento, CEPLAN coleta informações tanto dessas propostas que vão ser executadas com recurso próprio, quanto com aquelas do recurso do orçamento cidadão. Tá certo. E então, nós temos um total aqui de 230 propostas e 235 compromissos. Tudo bem? E aí, um outro detalhe importante a ser dito é que as indicações, existe um fenômeno que chama recurso remanescente, né? Uma situação que chama recurso remanescente. O que que é isso? Por vezes, nós vamos ver, é relativamente frequente, as propostas que são viáveis se tornam eleitas e têm seu valor estimado, por vezes elas não alcançam os 10 milhões. Uma, duas, três, quatro, cinco propostas, elas têm o seu valor estimado pelos órgãos, mas não chegam a 10 milhões que tá reservado ali para execução no território. Nesse caso, nós temos o que está registrado aqui, que são os recursos remanescentes. Estes recursos, que não foram alocados nas propostas, eles vão retornar ao Conselho Participativo Municipal para que eles indiquem onde vão ser implementados. Então, para que o Conselho Participativo do Território possa sugerir novas propostas de uso desse recurso. É evidente que, como no processo do orçamento cidadão, é preciso que exista uma análise de viabilidade, né, dessa proposta. Mas como o CPM está em contato com os órgãos municipais, é mais fácil, é, antes de deliberar a respeito, saber se aquela proposta que está sendo sugerida é viável ou não. Enfim, existe uma facilidade maior. Então, esse recurso vai ser também executado ao longo de 2026. Então, aqui, a gente tem a estatística do saldo remanescente, que eu falava há pouco, né? Então, aqui em específico para Casa Verde e Cachoeirinha, o Orçamento Cidadão conseguiu já alocar 7.204.000 reais, tendo um saldo remanescente que vai retornar à deliberação do CPM de 2.796.000. Tudo bem? E aí, como vocês veem, no caso de Cidade Tiradentes, Jaçanã, Tremembé, Moca e Santo Amaro, a totalidade dos recursos já foi destinada, né? Só voltando aqui. Não, tá certo. E aqui, um pouco da estatística das propostas e dos votos que eu falava, né? Eu falava no início que foram 3.133 propostas. É, é, Essas propostas tiveram 37.591 votos, um aumento de 500% em relação ao ano anterior, foi um crescimento robusto, a gente fica bem feliz com isso, é, mas ainda não atingiu o maior número de votos, que foi de 43 mil em um ano anterior, mas teve uma melhora significativa e estamos bem felizes com isso. Em específico, para Casa Verde e Cachoeirinha aqui, temos 75 propostas. Essas 75 propostas tiveram 349 votos. Aqui, em específico, a descritiva das propostas, né? Tivemos 49 propostas via Participe Mais e 26 propostas na audiência pública. Eu falava que nós coletamos propostas presencialmente, então um pouco mais da metade das propostas aqui em audiência pública. E um outro detalhe, né? As propostas poderiam ser oferecidas de maneira coletiva ou individual lá na audiência. Então, muitas vezes os munícipes se reuniam, discutiam algum tema e apresentavam propostas coletivas, foi o que aconteceu em 18 casos, e individualmente outros 14. Tivemos uma presença robusta também na audiência presencial,
de 152 pessoas e 28 manifestações orais. É, aqui a gente traz as propostas que vão ser comentadas logo em seguida pelos órgãos da prefeitura. Como eu havia dito que viável com recursos próprios, nós tivemos aqui uma proposta que o SEAB assumiu para execução, a proposta 305, outras 5 propostas com recursos do orçamento cidadão. Aqui percebam que o recurso próprio não tem o valor consumido. E outra das priorizadas pelo CPM, essas todas foram consideradas inviáveis ou foram não eleitas. Certo, já indo para o final aqui da minha fala, a gente acha importante trazer esse slide que registra o, o aumento de receita, né, que a cidade de São Paulo teve em relação ao ano anterior, na ordem aí de quase 13 bilhões de reais estimados para o ano que vem. Mas é uma advertência que a gente precisa fazer, porque o país, acertadamente, na minha opinião, passa por uma reforma tributária, mas que, como consequência, vai penalizar um pouco a arrecadação de São Paulo. Então, essa tendência de aumento aqui pode ser refreada para os anos seguintes. Um outro ponto aqui que é interessante para nós é verificar aqui o gasto por função, né, no orçamento do ano que vem. Aqui temos mais de 30 bilhões que estão destinados à educação, mais de 25 para a saúde, quase 10 para transporte. Urbanismo, e aqui se encerra as subprefeituras também, então quase 17 bilhões aqui, urbanismo, zeladoria. Mais de 5 para habitação, assistência social, segurança, saneamento, cultura aqui. A gente trouxe aqui para vocês. É, aqui, só para fazer um merchan da nossa área, nós temos um produto aqui que chama Caderno do Orçamento. O que que é isso, né? A gente sabe que o orçamento ele está cheio de jargões técnicos, está cheio de termos de difícil compreensão. Não é uma coisa simples até para nós técnicos. Muitas vezes a gente passa por dificuldade aqui para a compreensão. Então, o que que a secretaria se propôs, né? Nós temos um caderno que é feito em linguagem simples e procura que o maior número de pessoas possa ter entendimento, né, do que é o orçamento público e traz dados do município de São Paulo. Vocês podem acessar deste ano aqui, né, com o QR Code ou diretamente no site da Secretaria da Fazenda por esse caminho aqui. Acho que digitando no Google é mais fácil. Só um alerta que para o ano que vem, como nós ainda estamos aqui, né, na fase de planejamento, a lei orçamentária anual do ano que vem ainda ela não foi aprovada, então esse produto do ano que vem só vai estar pronto e disponível lá para o mês de março, quando a gente vai mudar aqui o 5 para o 6. Tá legal? Eu encerro por aqui. Eu vou, eu vou encerrar aqui meu compartilhamento. E já vou abrir para secretarias e para a subprefeitura fazer as análises técnicas, comentários das análises técnicas deles. E eu acho que a gente pode começar pela subprefeitura, que tem mais propostas. É, Diego, se puder me dar uma ajuda. A Silvana já está já tá disponível para fala? Ou alguém da subprefeitura? Silvana não se manifestou aqui. Bom, nesse caso, acho que eu eu não,
Não entendi, Silvana, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar então. E para o próximo, e quando você puder, estiver disponível para fazer sua fala, você avisa aqui a gente no chat que a gente coloca na ordem, tá bom? É, então, aqui na ordem, Ciurbe, o representante de Ciurbe. Oi, sou eu, Alan Oliveira. Estão conseguindo me ouvir? Oi, Alan, alto e claro. Diego, você pode pôr ele em destaque? Obrigado. Alan, antes de te dar a palavra, eu vou compartilhar aqui um Power BI que a gente fez que vai ajudar ah, a gente a navegar aí nas propostas, tá? Só um segundinho. Tá, joia. A palavra é sua, Alan. Boa noite a todos. Eu sou Alan, sou representante de CIURB, eu trabalho na área lá de planejamento. E aí, até me assustou que estava escrito inviável. Eu falei, nossa, mas está escrito viável aqui. É Mas, que eu não enfim, tinha clicado, é, desculpa. foi considerado viável, né, essa proposta, com recurso do orçamento cidadão. Na verdade, já está sendo mapeada essa área, né, pelo caderno de drenagem. Ele está previsto, até estava previsto até para a primeira etapa, mas como algumas obras são mais importantes, essa não tinha sido realizada ainda e com o orçamento cidadão vai viabilizar para iniciar a elaboração do projeto para a construção da galeria de reforço e do polder previsto lá para o local, que acredito que vai dar uma melhorada boa lá na questão de drenagem da região. 3233, continuação do Córrego Araújo até a rua Afonso Lopes Vieira. A princípio, para a gente também foi considerado é, inviável por, por motivo do córrego Araújo estar quase todo canalizado, né? E onde ele não está canalizado, tem algum motivo, talvez por uma área de risco que não foi resolvida ainda, para não dar aumento de vazão, a jusante, enfim, coisas mais técnicas, né? E depois, quando entendemos melhor, até com a resposta de outras secretarias, nós entendemos realmente o que estava acontecendo, era em outros lugares, tá? No caso, são áreas de risco, na questão das pessoas serem assistidas. E o que que acontece? Vou reiterar, né? Nesse espaço que está em estado natural, o curso do córrego, tem algum motivo técnico para isso, e talvez depois das intervenções serem realizadas na área de risco, talvez possa até ser possível essa canalização, mas se tiver algum problema de alagamento, de inundação, de risco, porque a princípio na cidade de São Paulo, no município, né? A ideia de ficar os córregos com seu estado natural, sem mexer, que é o mais importante, né? Vamos para a próxima. Recuperar o córrego Guaraú, atendimentos dos moradores e tal. O que que acontece? Nessa daí também foi considerado inviável é, a princípio, porque a recuperação do córrego, a gente entende que seria uma manutenção, alguma coisa do tipo voltado a não a canalização, né? Porque o córrego Guaraú ele tem 7 quilômetros de extensão e como não foi direcionado, nós entendemos que recuperação do córrego seria alguma coisa voltada para revitalização, alguma coisa do tipo. Depois nós conseguimos, analisando também mais a fundo, depois da resposta de outra secretaria, nós entendemos que tem algumas intervenções previstas lá por outra secretaria, que é uma área de risco, então está sendo assistida pela gente também. Nós já estamos em tratativas, tem um projeto de SEAB no mesmo local, e nós estamos fazendo a compatibilização para unir os dois projetos e fazer
no caso, a SEAB junto com o CIURB realizar essa intervenção. Ok? Tá joia. Obrigado pelos Qualquer dúvida, eu comentários. continuo aqui, tá? Tá joia, obrigado. Se os Por munícipes nada. tiverem alguma manifestação, aí a gente volta a te acionar. É, deixa eu passar aqui. SM Sub, acho que é a Andrea. Quem fala por SM Sub? Boa noite, sou eu, Amanda. Oi, Amanda. É, Diego, você pode pôr elas em destaque, por favor? E retirar o Alan. Amanda, a palavra é sua. Então, referente à proposta 3233, da continuação da canalização do córrego Guaraú até a rua Afonso Lopes Vieira, foi realizada uma vistoria técnica no local e verificamos que o trecho indicado ele já se encontra canalizado. Então, por esse motivo, a proposta foi considerada inviável. Tá joia? Obrigado. Acho que se me subtém Selimp, talvez. Deixa eu verificar aqui. Isso. Acho que Bárbara. A Bárbara está aí com a gente? Oi, Bárbara. A gente não está te escutando. É a outra Bárbara, Diego. Bárbara Selim. Ela tá com o microfone fechado. Bárbara, seu microfone tá fechado. Oi? A gente ouve algum ruído, mas o áudio tá ruim. Microfone está. Permitir microfone, só que ele está desabilitado. A gente pode passar, depois eu retorno então com a Bárbara. É, deixa eu ver aqui. Acho que a gente pode ir para a saúde, que a Silvia gostaria de falar. Silvia? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vou colocar aqui na tela as propostas e a palavra é sua. Acho que eu estou errado isso? Não. É a 1306, é isso? Isso. E a Tá, 3265, né? tá, deve ter feito um filtro errado aqui, essas duas. Tá bom. A palavra é sua. Boa noite, eu sou Silvia Pinto, sou supervisora técnica da Casa Verde Cachoeirinha Limão, pela Coordenadoria Regional de Saúde Norte e SMS, Secretaria Municipal da Saúde. Nós temos a proposta 1306, né? E ela coloca sobre a proposta da construção de uma UBS no Perialto. Não, perdão. Ela coloca como a construção, é a 1306, a construção da UBS no Limão, e essa proposta ela foi considerada inviável por conta que, primeiro que nós não temos nenhum terreno, né, disponível para esta construção, não temos também nenhuma previsão orçamentária, e tecnicamente esta área ela é atendida já por uma UBS, né, que tem 7 equipes de estratégia saúde da família, e essa rua ao qual estão fazendo a proposta, ela é atendida por esta unidade. Que é a outra proposta, que é a 3265, que aí sim é a criação de uma UBS no Perialto, né?
Tem uma demanda que a comunidade tem solicitado, né? O Conselho tem trazido também, mas nós não temos nenhum terreno disponível, né, para a Secretaria Municipal de Saúde, e também não temos previsão orçamentária para a construção de uma UBS. Nesse sentido, a proposta é considerada inviável também. Tá joia. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço. É, acho que eu vou repassar aqui agora na ordem SMDET. Só pela ordem aqui, Bárbara, se você, quando você tiver o quê, é só colocar no chat aqui que a gente te encaixa na ordem das falas, tá bom? Eu vou passar para SMDET, representante de SMDET. Boa noite, Boa noite. aqui é a Isa, da Coordenadoria de Agricultura. Bem, boa noite, Olá, bem-vinda. A palavra é sua. que é a Maísa, né? Me apresentei, perdão. Falava sobre a proposta 23 e 22, que é de implantar hortas comunitárias em espaços públicos. A gente considerou ela inviável. O programa Sampa Mais Rural, que é da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ele não implanta hortas. A gente oferece apoio técnico, uma série de serviços para hortas que já existem, né, que já estão implantadas pela sociedade. Então, nesse aspecto, a gente, se por acaso a subprefeitura estiver previsto, ou, enfim, os munícipes começarem a realizar a atividade de horta, a gente está à disposição. Na Sub de Casa Verde, a gente já realizou 348 atendimentos, são 13 locais de agricultura que são atendidos, sendo que dois são multifuncionais de pequeno porte, né? Então são locais de educação ambiental, são locais com múltiplas atividades para além da produção agrícola, tem de médio e pequeno porte. Tem um local para agricultura de subsistência e dois de produção comercial intensiva. Então, a gente já está presente no território com as atividades que já acontecem, mas para implantar, a gente não tem isso no nosso escopo de trabalho. Essa do córrego, provavelmente algum erro de filtro, porque não compete a SMDET. Ah, tá joia, desculpe. Imagina, boa noite, pessoal. Tô por Boa aqui. noite, obrigado, viu? Deixa eu passar o filtro aqui. Barba ainda não. SMADS. Vou passar a SMADS, então, o representante de SMADS, por favor. Olá, boa noite. Meu nome também é Bárbara. Boa noite, Bárbara. Represento a SMAD, estou aqui na assessoria técnica de gabinete. Bom, a primeira proposta que nós tivemos foi a 3266. Acho que você está na 1280, né? Pode deixar na 1280 que eu falo dela, então. Bom, a 1280 ela tem um compilado de serviços, né? Inclusive tem alguns serviços que não são de SMADs. Ela pede ali dois serviços, que um é da saúde, que é um CAPS, e o outro o Conselho Tutelar, que não são de SMADs. O restante todos são de SMADs, tá? A SMADs avaliou pela inviabilidade da proposta, né? Tanto de maneira orçamentária para manutenção, quanto inviabilidade técnica. Uma das propostas que eles solicitaram foi o CCA ali na região. A SMADs ela já conta com uma quantidade bastante extensa de CCAs, né? Então, a Casa Verde, a SAS da Casa Verde, que é todo o território que a SAS pega, ela tem 16 CCAs, contabilizando 1.160 vagas para crianças e adolescentes nos CCAs, especificamente na área da Cachoeirinha, tem 4 ou 5 CCAs muito próximos desse local, né? Então, a gente inviabilizou a proposta dado a quantidade que o território já tem e também considerando o relatório, nosso ranking do relatório do observatório, né, observatório dos SMADs, que no ranking a Casa Verde ela fica
na posição de 96, ela fica na posição 60 do ranking, então ela não é um dos distritos mais prioritários para a implantação desse serviço, né? O mesmo a gente tem com o CJ. O CJ também foi inviabilizada a proposta, considerando ali que a gente tem 2 serviços de CJ implantado, né, para a juventude, totalizando 150 vagas. E no ranking ele também está na posição 60 de 96 distritos, né? Então ele não acaba não sendo um distrito prioritário para a implantação desse serviço. Vou falar primeiro do SPVV e depois, por último, eu falo do CREAS, tá? O SPVV, a gente inviabilizou a proposta porque a SMADS, ela teve a publicação da norma técnica desse serviço e ela está fazendo uma reorganização na rede. Então, a gente entende que não há possibilidade de implantar um novo SPVV na Casa Verde, dada essa reorganização da rede, reorganização dos casos e de atendimento desse serviço. E por último, a gente tem ali a solicitação de implantação do CREAS, e essa proposta ela foi inviabilizada considerando para a abertura do CREAS ele é uma unidade administrativa estatal, né? Então, para a abertura do CREAS, a gente teria a necessidade de fazer concurso público para conseguir fazer a abertura de unidade estatal e não de serviço, né? Então, por esse motivo, a proposta foi inviabilizada, considerando que nós não temos nem imóvel, né? E nem efetivo o suficiente para a implantação do CREAS. Então, por esse motivo, ela foi inviabilizada. Todas essas propostas foram da 1280, e a 3266, ela também é a solicitação de um CRAS, mas aqui tem a especificidade do local, né, que é no Jardim Antártica, que fica ali próximo à região do Peri, fica ali na região do Peri, e nós já temos, como eu falei no comecinho da outra proposta, nós já temos uma quantidade bastante grande de CCAs nesse distrito ali da Cachoeirinha, né? E alguns especificamente muito próximos do Jardim Peri, inclusive tem um que ele é a 5 minutos, dá 1,2 km desse endereço que estão solicitando. Então, por esse motivo, a gente inviabilizou a proposta. Acho que em termos de SMADs eram essas as propostas, e eu continuo aqui para dúvidas e posteriores esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Vamos seguir aqui, então. Direitos Humanos, acho que é o senhor Alessandro. Eu mesmo, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Alessandro Soares. Vocês conseguem me ouvir? Alto e claro. Legal. Alessandro Soares, eu sou coordenador de Planejamento e Informação de Direitos Humanos e estou aqui para apresentar 2 propostas que foram solicitadas análise para a gente. Alessandro, desculpa, o seu áudio fechou. Desculpa, pode tentar agora. Eu acho que estava travado por aqui. Pronto. Conseguimos? Voltamos? Sim, desculpe. Aparentemente não foi o meu microfone, travou aí, mas tudo bem. A parte que tange a direitos humanos nessa proposta é a parte de conselho tutelar, tá? Eu tenho um texto longo aí, mas como a gente já passou por isso em algumas subprefeituras, eu vou resumir de forma mais abrangente. Algumas subprefeituras pediram conselho tutelar baseado numa regulamentação do CONDECA, especificamente a resolução 170 do CONANDA, 2014, onde ele pede um conselho tutelar para cada 100 mil pessoas. Essa regulamentação existe, mas o que a gente colocou na nossa viabilidade é que não é a única legislação possível, tem várias outras legislações para a gente analisar, tá? A principal que a gente coloca aqui é a Lei Municipal 17827, que fala que a quantidade de conselhos tutelares será definida pela secretaria a qual o conselho estiver vinculado, no caso a nossa, e consultado o CMDCA, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, consultando a população de crianças e adolescentes na cidade, indicadores de vulnerabilidade e extensão territorial e outras especificidades. E além também tem outras coisas do CONANDA, quando o CONANDA fala que quando tem mais que um conselho tutelar na cidade,
tem outros fatores. Tudo isso para dizer que não é somente a densidade demográfica que afeta a decisão de instalar um conselho tutelar, tá? Pensando nisso, a gente tem uma coisa mais assertiva, que é um sistema que os conselhos tutelares têm que usar, chamado CIPIA. Deixa eu até falar para você o exato. CIPIA significa Sistema de Informações para Infância e Adolescência, tá? Que todo conselho tutelar tem que preencher. Então, a gente fez esse levantamento agora em julho de 2025, e a gente entende que, a depender dos dados do CIPIA, a gente pode ou não subsidiar estudos para instalar um conselho tutelar. E o conselho tutelar da Casa Verde, especificamente, ele teve um atendimento em julho de 2025. Diante dos dados que a gente tem em sistemas para subsidiar nossa tomada de decisão, a gente entende que o conselho tutelar Casa Verde atende adequadamente a demanda da região, tá? Eu vou colocar especificamente aqui, ó, no que tange a Conselho Tutelar da Casa Verde, se registrou apenas um atendimento. Isso demonstra que, a princípio, esse conselho tem conseguido responder à demanda por atendimentos da região. Assim, entendemos que atualmente não há dados que subsidiem a implementação de um novo conselho para o território, tá? Então, só a justificativa não é única, é dentro de todo um escopo de um arcabouço jurídico, mas o principal é os dados de atendimento que o sistema do Conselho Tutelar preenche, tá bom? Se a gente puder ir para outra, e por isso foi considerado inviável tecnicamente, tá? A outra, algumas subprefeituras a gente também falou exatamente isso, ou ouvia exatamente essa justificativa. É inviável tecnicamente, isso não significa que não vai existir, tá? A gente destacou alguns pontos aqui, tá? Não sei se todo mundo está acostumado com o termo armazém solidário. Armazém solidário é um equipamento público que funciona como um mercado que vende produtos a valores abaixo dos praticados, normalmente 30%. E quem pode comprar lá normalmente são as pessoas que têm cadastro no CadÚnico, tá? A gente hoje tem 6 unidades, esse está defasado, deixa eu até ver se vocês têm aqui. Não, eu vou falar especificamente o que eu tenho aqui. São 6 mais 1, a gente já tem 7 unidades de armazém solidário, tá? São Miguel Paulista, Guaianazes, Cidade Tiradentes, City Jaraguá, Unidade Jaraguá, Estrada do Sabão, desculpa aqui, Brasilândia, e teve um agora no Embu-Mirim. Para a gente implementar um armazém solidário, assim, diante disposto para nos comprometermos com a implementação de um armazém solidário no subprefeitura Casa Verde, é necessário realizar um amplo estudo para entender se é o local mais adequado no momento, o que não é possível para a atual avaliação de viabilidade. Então, assim, para esse estudo de viabilidade e para um orçamento que a gente está se propondo aqui, é inviável porque a gente não tem todos os dados. A gente vai fazer um estudo, e eventualmente pode acontecer sim de essa região ser a mais adequada. Tem a ver com a demanda da área, a população, também tem a ver com se você consegue achar locais, tá? Então, nesse momento, a gente considera a proposta como tecnicamente inviável, mas não significa que não vá ter lá. Os estudos continuam, tá? A gente já está com 7 e vai se implementando mais equipamentos. Tá joia. Muito obrigado, Alessandro. Vamos passar aqui. Deixa eu pegar a lista. Acho que a gente pode passar para esportes. Representante de esportes. Boa noite. Boa noite. Acho que seu áudio está um pouco baixo. Me ouve melhor agora? Sim, muito melhor. Então, boa noite, Vinícius. Boa noite, a Boa palavra é noite. sua. Obrigado. Boa noite, Vinícius, novamente. Boa noite a todos. Eu sou o representante da Secretaria de Esportes, né? Estou aqui na assessoria técnica do gabinete. E a proposta 3263, construir arquibancadas, vestiários e coberturas na Arena do Agreste. Ela foi considerada viável, né? E posteriormente os estudos técnicos, né? O parecer técnico foi viável, né? E depois, assim que foi dado início aos projetos, né? De arquitetura, propriamente para se licitar o projeto, né? Então, assim, vai ser feita uma análise mais detalhada, mas nesse momento é considerada viável, tá bom? Então, da parte de esportes, era isso. Obrigado e boa noite. Tá joia. Obrigado. Passa aqui. Deixa eu só confirmar se a Bárbara de Selimp, acho que ainda não, né?
É, Olá, boa noite. Eu acho que agora foi. Vocês me acho ouvem? que agora, sim, ouvimos alto e claro. Deixa eu colocar aqui a proposta para a gente poder voltar. Pronto, por favor, Diego, coloque ela em destaque para a gente. Obrigado. A palavra é sua, Bárbara. Boa noite a todos. Meu nome é Bárbara, sou da Secretaria Executiva de Limpeza Urbana. A proposta 3.262, que é implantar um ecoponto na subprefeitura. Nós colocamos essa proposta como inviável. A subprefeitura, em específico, já tem 5 ecopontos e nós trabalhamos com uma média, né? Então, a média das outras subprefeituras é 4 ecopontos por sub. Então, Casa Verde já está com um ecoponto a mais e a gente tem um ecoponto em construção do Orçamento Cidadão do ano passado. Então, por isso que a gente acabou colocando como inviável, por conta de ela já ter um número maior do que a média que nós temos, então já ali atendendo o raio. E a intenção da Secretaria agora é expandir o número de ecopontos para subprefeituras que não têm. Então, nós temos subprefeituras que ainda não têm nenhum equipamento. Então, por conta da Casa Verde já ter um número maior do que a média que nós temos das demais subprefeituras, nós colocamos a proposta como enviada. Tá joia. Obrigado, Bárbara. Acho que agora a gente pode ir para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, representante do Verde. Deixa eu confirmar aqui quem fala pelo Verde. Opa, agora sim. Diego, pode colocar em destaque para a gente. É o Wellington, né? Isso, sou Wellington, sou da diretoria de projetos urbanos da Secretaria do Meio Ambiente. Eu vou falar sobre a proposta 3233. Não vou ligar a câmera para um lugar público e para também não fazer do final. Nós colocamos a proposta como viável em 3 frentes. De fazer um incremento arbóreo na rua Coutinho Tacunaca e na Alfonso Lopes Vieira, e juntas elas constituem um corredor verde, fazer estudos e plantio na bacia onde estão esses córregos, no lugar do Guaraú, e tem as ações que aí precisaria de orçamento do cidadão, de ações educativas, de educação ambiental. Tirando essa parte da ação de educação ambiental, as outras duas são viáveis com os recursos próprios da Secretaria. Então, por isso que a gente colocou como viável essa demanda. Obrigado. Tá joia. Obrigado, Wellington. Essa é uma proposta que teve várias análises, né? O Verde aqui que está como viável. Vamos passar segurança urbana. A representante, deixa eu confirmar aqui quem é. Boa noite, Nancy. Oi, Nancy, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Diego, você coloca a Nancy para a gente aí na tela. A palavra é sua. A proposta, então, a 1296, né, que é construir um posto de segurança da guarda ali no Largo do Limão, foi considerado inviável porque seria uma necessidade de uma certa quantidade do efetivo para ficar ali, né, no local, e hoje a gente não tem essa disponibilidade, não tem prevista essa disponibilidade, né, e o comando também da guarda entende que o posto, a gente tem outros meios, né, de coibir essa situação de atos lesivos e criminosos do que uma base fixa. Porque o que a gente entende, né? Que com as rondas, por exemplo, a gente consegue ter outros pontos, pegar outros pontos, vamos dizer assim, né? Onde está ocorrendo a criminalidade, os atos lesivos, do que uma base fixa que necessariamente o efetivo vai ter que ficar ali, né? Naquele posto e não vai conseguir correr o perímetro, né? E poder, então, coibir os atos lesivos do local, tá? Então, foi considerado inviável. Tá joia. Obrigado, Nancy. E na sequência, CEPLAN.
Daniel, falando também pela 3233. Daniel, você está com a gente? Estou sim, deixa eu abrir a câmera aqui. Vocês me ouvem bem? Alto e claro, Daniel. A palavra é sua. Bom, obrigado. Bom, você é bastante breve, né? A CEPLAN, na verdade, não é executora de ações, mas nós fizemos a análise dessa proposta, que como um dos fundamentos, a documentação inserida, né, fala sobre uma questão de banalidade da paisagem e um conjunto de ações que dialogam com o programa de metas. Acho que como consta aqui no nosso parecer técnico, a gente fez o apontamento, na verdade, do que já consta no programa de metas e que tem diálogo com a proposta propriamente dita, né? Então, na fundamentação, né, em que se fala da necessidade de se trabalhar um pouco da educação ambiental, a gente traz a meta do programa de metas vigente sobre o atingimento de um determinado percentual de material reciclável, a gente fala do orçamento climático, tem meta própria para a educação ambiental, e por conta, então, da existência do escopo já estar contemplado num conjunto de metas, nós apontamos aqui o parecer. Joia. Muito obrigado, Daniel. Acho que a gente pode seguir aqui. Eu não sei se a subprefeitura já consegue fazer a manifestação, Silvana ou outro representante. Acho que não. Então, vamos passar para a Secretaria de Habitação. Secretaria de Habitação, representante. Oi, boa noite. O Silas. Boa noite, Silas. Bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. A proposta que nos foi passada para análise, essa é uma proposta que eu fiquei até um pouco na dúvida, aquela parte de flexibilização no processo de habitação, né? Eu entendi como agilizar o processo de habitação, né? Mas isso cabe diretamente à SMU. Então a gente, inclusive, passa isso para o departamento, mas isso não cabe à SEAB, essa parte de agilizar liberação, qualquer tipo de análise com relação a novos empreendimentos. Né? Eu não sei se também se trata-se de alguma legislação, algum pedido de mudança de algum processo, mas também não cabe a essa secretaria. O que vale ressaltar aqui é que isso a Secretaria de Habitação, quando se trata de HIS, HMP, habitação de interesse social de forma geral, é uma das nossas principais pautas, né? O secretário Sidney Cruz é muito engajado em relação a isso, e hoje a gente tem um programa fortíssimo relacionado a isso. Mas ficamos à disposição para que a gente possa vir a sanar qualquer dúvida que seja, mas nesse momento ela foi dada como inviável, né? Até por baixo entendimento com relação ao que quer dizer flexibilizar as moradias, né? Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Silas. Eu acho que o Alan também é de SEAB, ele está pedindo para a palavra. Só um segundinho aqui, permitir. Pode liberar o microfone. Você coloca ele em destaque para a gente. O seu microfone está fechado, Alan. Olá, boa noite a todos e todas. Silas, essa proposta que você acabou de fazer é em relação a outra subprefeitura. A nossa aqui, que é a 1305, ela foi considerada viável. Isso, eu ia comentar isso, eu ia perguntar
Obrigado, Alan. A Me mesma desculpe, coisa que você... eu tô no celular, cara, eu não vi qual que era que estava em pauta. É que você tem que estar no outro grupo, Silas, que é da outra audiência pública que está acontecendo no mesmo momento. Gemelino Matarazzo. Desculpe, me perdoe aí, mas eu me equivoquei aqui, perdão. Imagina. Acho que o Alan pode falar agora para a gente, então, pela 1305. Obrigado. A 1305 é urbanização fundiária, né, nas áreas Cachoeirinha, Limão, Casa Verde e Peri. O nosso departamento técnico, eles colocaram algumas observações, tá? Que eu vou pedir a licença para ler para vocês, que são informações mais técnicas, mais aprofundadas. Que atualmente a SEAB possui uma intervenção de urbanização em andamento na subprefeitura, né, Casa Verde Cachoeirinha, denominada Lidiane Sampaio Corrêa. O término do contrato em que está inserida está previsto para 20 de dezembro de 2025, mas há perspectiva de aditamento, considerando alguns impasses para o avanço físico da obra. O setor 1 ainda não foi iniciado, pois se encontra em processo de análise social e tratativas a respeito das modalidades de atendimento às famílias para posterior liberação e execução do serviço. O setor 2 está com a execução em andamento e previsão de conclusão em 2026. Já o setor 3 dependia de acordo com um condomínio da área para a cessão de um espaço e teve suas obras iniciadas neste mês agora, de outubro, com previsão de conclusão em 2026. Deste modo, consideramos que é viável, né, a proposta e considerando ser viável essa SEAB se comprometer para 2026 com a finalização das obras de urbanização dos setores 2 e 3 e com o início das obras para o setor 1. Tá? Então, o compromisso, justamente aquilo que o Vinícius explica, né? Todo início de encontro nosso, né? Então, nosso compromisso aqui viável, que é concluir as obras de urbanização em andamento nos setores 2 e 3, da intervenção denominada Lidiane Sampaio Corrêa, e iniciar as obras de urbanização no setor 1 da referida intervenção. Só para vocês terem ideia, a necessidade orçamentária para 2026, para esse projeto específico, são de R$ 20.711.249,96. E esse valor ele vai ser assumido com recursos próprios da própria secretaria, tá? Então, essa é a solução dada no que tange a proposta 1305. Quer passar para a próxima? Vamos na próxima aqui. Deixa eu abrir. A 3233, né? Que é a continuação do córrego Guaraú até a rua Afonso Lopes Vieira. Tá? Também vou colocar aqui a análise técnica. A urbanização dos assentamentos Eucaliptos e Condessa Amália Matarazzo, que margeiam o córrego Guaraú, está relacionado aos compromissos 324 e 336 do Orçamento Cidadão 2025. Ambos contam com um projeto básico de urbanização elaborado pelo programa Renova SP, por parte da SEAB. E, considerando o Plano Municipal de Redução de Riscos, o PMRR, CIURB também tem planos de executar obras no local. Atualmente, SEAB e CIURB estão analisando o caso conjuntamente e em tratativas a respeito de quem se responsabilizará pela execução das intervenções. É altamente provável que uma ou ambas as secretarias atuem no local no próximo ano,
devido à gravidade que a gente conhece da situação. Além disso, os compromissos, né, do Orçamento Cidadão de 2025 inclui a solução do risco na área contígua. E aqui, né, uma referência técnica à área, é CV16, que possui uma condenação judicial, inclusive. Assim, consideramos que para o Orçamento 2026 é possível que ambas as pastas se comprometam a avançar na solução do compromisso de 2025, concluir as análises e contratar a obra. Por fim, cabe complementar que, a despeito de ainda não ser possível determinar o escopo completo da intervenção, nem o custo total estimado, SEAB irá pleitear para, né, a LOA de 2026 o valor de 150 mil, visando dar início ao projeto executivo para a área. Compromisso aqui a gente colocou como viável, né? Concluir a análise junto à CIUB a respeito das intervenções de urbanização necessárias aos assentamentos, Eucaliptos e Condessa Amália Matarazzo, que margeiam o córrego Guaraú, elaborar o projeto executivo e contratar a obra. Então, para esse início, são 150 mil reais, né, com recursos próprios da secretaria, tá? E está no nosso compromisso com esse orçamento próprio. Tá joia. Obrigado, Alan. Acho que agora. Acho que ficou só a sua prefeitura, né? Tento fazer mais uma tentativa, ver se Silvana ou alguém. Vladimir, coordenador de governo local. Vladimir? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, sim, alto e claro. Diego, coloque ali destaque, por favor. Posso começar? Só um segundo que ele... Isso. Pode, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos, primeiramente. Eu sou coordenador de governo local da Subcasa Verde. Então, acompanho em direto toda a situação, junto com o CPM, junto com a população local, com a sociedade local, e até porque também sou morador na região. Algumas negativas que foram dadas, eu acho que precisaria ter um grupo de trabalho mais específico, por exemplo, quando se fala do córrego Guaraú. O Guaraú, até para a gente entender toda a dinâmica desse córrego, acima dele, um pouco mais na serra, nós temos uma ETA, que é uma estação de tratamento de água, e que precisa, de tempo em tempo, soltar a água por conta de todo um tratamento que eles fazem de limpeza das suas máquinas. E ao longo desse córrego, que é onde eles fazem o descarte, você tem uma população ainda morando em palafitas ali. Então já um drama já antigo, mas que a gente precisa, quanto órgãos, a gente poder resolver essa situação ou encaminhar para uma solução em breve. Você tem as margens, a ocupação e ao mesmo em cima do córrego. Ao mesmo tempo, você tem algumas áreas de risco de fato, como foi dito. E, ao mesmo tempo, tem uma área que não é nossa, que é da Sabesp. Então, por isso que precisa ter uma agenda, e por isso que a população colocou aí de diversas maneiras, até quando descreveram uma parte errada do córrego, que eles pedem para fazer ali alguma coisa em cima do córrego. O que eles pedem, na verdade, é isso, é que as famílias sejam retiradas dali, encaminhadas para a habitação, recuperada a margem do córrego, até porque a gente não consegue fazer a limpeza adequada do local por conta dessas moradias que estão irregulares, né? Mas acho que vale muito a pena, já foi dito aí que a própria secretaria foi provocada para isso, de habitação, mas precisaria ter um grupo de trabalho para que a gente possa pensar como fazer essas ações em cima do córrego Guaraú. E, se me permite também uma outra colocação, embora a Silvia, que tem todo o conhecimento da região, descreveu da inviabilidade de ter um terreno para a construção de uma UBS ali no Jardim Peri Alto. Existe uma demanda muito grande também por isso, a própria população local ela reivindica, as outras UBS estão de uma sobrecarga, mas acho que também precisaríamos pensar de que forma nós podemos abrir um espaço através de desapropriações ou, enfim,
ou mesmo utilizar um equipamento já que tem ali do Estado, para que a gente possa fazer a construção dessa UBS, encaminhar para esse projeto. Então, eu coloco esses pontos mais chaves que são importantes e que são recorrentes de pedidos da população. Tá bem? Então, agradeço a oportunidade de me expressar. Boa noite. Só para eu compreender, essas outras três propostas aqui, a 1364, a 3044 e a 3266, tem alguém da subprefeitura que possa comentar? Eu estou comentando no celular, estou com dificuldade de lê-las. Você pode só me dizer o que seriam? Ah, claro. É a construção de calçada no Parque Linear Córrego do Bispo. Ela foi não eleita, apesar de ser considerada viável. Ela não foi eleita no valor de R$ 7.533.600. Muito provavelmente outras propostas foram eleitas e o valor aqui do custo da obra acabou inviabilizando ela de ser eleita. Uhum. Esse calçamento, na verdade, nós temos um parque que foi inaugurado ano passado, aliás, um parque lindíssimo, de trecho de mata, e quando foram construídos, fizeram o muro, cercaram, o calçamento, ele não foi, o calçamento ao entorno precisa ser melhorado. Então, é nesse sentido que eles estão pedindo, a população local pede, para que esse calçamento seja refeito, ou feito, na verdade, né? Porque construiu-se o muro, ficou muito bonito, o interior do parque, mas a parte de fora precisa ser feita. É nesse sentido. Tá joia. Vou passar para a próxima aqui, é a 3044, realizar a cobertura e a reforma da quadra na rua Padre Moura, número 200. Foi dada como viável, com uso de orçamento cidadão, no valor de R$ 504 mil. É quadra de esporte, né? É uma quadra pública que é muito utilizada para a comunidade, mas por não ter a cobertura em épocas de inverno, de chuva, ela fica inviável para a prática de esporte, né? Então é um pedido também muito antigo já da população local. Tá joia? E agora o último aqui é a 3266, revitalizar o espaço público municipal na rua Dom Aquino 309. Também viável com recursos do Orçamento Cidadão, no valor de R$ 2.100.000. O compromisso foi realizar obras de revitalização da área, estrutural, fundação e paisagismo. Dom Aquino, de nome agora está muito específico com esse nome, eu não vou lembrar onde é. Só tem isso, né, de informação aí? Não, tudo bem, eu leio aqui o parecer, tudo bem, sem problema. Então, só para registro, o parecer técnico foi que a área estimada em 500 metros quadrados, uma revitalização diária, estrutural, fundação e paisagismo. Tem um número de processo SEI que consta aqui para maiores informações. Tá. Tá já, eu agradeço a participação, Vlad. Tá bem. Tá bom. Eu acho que a gente encerra aqui com as participações Vinícius. Boa noite, aqui é o Diego do suporte. Eu estou tentando contato com o Vinícius. Obrigado.
Boa noite a todos os participantes. Aqui é o Diego, suporte. Eu falei com o Vinícius, foi só a conexão que caiu e ele já vai retomar em 2 minutos. Tá ok? Obrigado. Oi, pessoal, voltei. Peço desculpas aqui. A máquina travou. Acho que a gente Vinícius, pode. Oi? é o Vladimir. Oi, Me Vladimir. permite só concluir com relação a Dom Aquino, que agora eu olhei aqui e já sei o que é. Tá joia. É uma área lá no Jardim Peri, que é bem próximo do Parque Linear, que pediram calçamento. E ali é um ecoponto, e esse ecoponto, eles pedem para que seja transformado num equipamento diferente de ecoponto. Mas, de qualquer forma, atrás desse córrego, atrás desse ecoponto, existe um córrego, que é o córrego do Anfitrião, que passa hoje por uma composição, por uma reforma muito grande. Então, talvez por isso que tenha sido inviabilizado, por 2 aspectos, pelo ecoponto em si e pela obra que está atrás, só para posicioná-lo, tá bem? Tá joia, agradeço. Acho que a gente pode passar, então, agora aos munícipes. Temos 2 inscritos. Senhor João Moreirão, primeiro inscrito. Seu microfone está fechado, só liberar o microfone. Isso, a palavra é sua. Boa noite, eu sou João Moreirão, sou conselheiro participativo da Casa Verde Limão Cachoeirinha e eu queria só fazer 2 comentários. O primeiro é uma observação que eu notei que, diferentemente de anos anteriores, as propostas, elas foram pelo menos no que se refere às da nossa região, elas foram analisadas por várias secretarias, vários departamentos diferentes. Nós vimos que teve propostas que apareceram em quase todas as secretarias. Ou seja, antes nós tínhamos um problema em que uma secretaria considerava isso aqui não é da minha atribuição e era considerado inviável e acabou. Agora não, e isso é bom. Então eu estou fazendo, digamos assim, esse reconhecimento de que as propostas elas permearam de uma forma horizontal para se encontrar a viabilidade. Teve uma, inclusive que foi analisada por várias secretarias e na última acabou sendo considerada viável, né? Então essa é a primeira observação. Então, isso é bom. A segunda questão, eu queria falar da área da saúde, sobre a tal da UBS do Perialto. A gente vem acompanhando esta demanda da população e aí tem uma questão que é o seguinte: terrenos já apareceram. Apareceu até um terreno na parte superior da rua Gervásio Leite Rebelo, que depois foi passado da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Educação e hoje tem lá um equipamento de educação. Outros terrenos nós conseguimos levantar. Então, digamos assim, não tem um problema de terreno. O que é que acontece com o UBS da Dionísia e com o UBS do Perialto? Além de congestionadas, como já foi dito, além de estarem muito congestionadas, nos mapas da área de atendimento que elas próprias fornecem à população, tem uma área grande do Peri,
Tem uma área grande do Peri que não é atendida por nenhuma das duas. Fica assim numa terra de ninguém. Então, nós não devemos considerar que já existem duas UBSs para atender toda a população, porque tem uma área grande que não é atendida por nenhuma das duas. É claro que as pessoas vão lá, pedem, arrumam um encaixe, mas é sempre algo que não é regular, tá? E ainda tem como outra consequência que deixa essas duas UBS sobrecarregadas. Então, eu estou levantando aqui que eu acho que a Secretaria de Saúde podia fazer um esforço para considerar isso aí e conversar com a subprefeitura, porque eu me lembro que no mandato anterior do Conselho Participativo, conversando com o subprefeito, e conversando com a população e conversando com o subprefeito, nós encontramos terrenos disponíveis, alguns dos quais ainda estão lá disponíveis. São terrenos municipais, tá? Alguns dos quais ainda estão disponíveis, que podia atender essa área, que hoje não é atendida nem pela UBS do Perialto, nem pela UBS da Vila Dionísio. É isso que eu gostaria de comentar. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor João. Eu vou passar a palavra ao senhor Enio e, ao final, eu faço um comentário e convido também a Secretaria de Saúde, o representante, a comentar. Senhor Enio, que bom vê-lo aqui. A palavra é sua. Só liberar o seu microfone. Acho que agora, desculpa. Senhor Enio, acho que você precisa liberar o seu microfone aí para a gente poder te ouvir. Isso, pronto. Liberei. A palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu estou coordenador do CPM Casa Verde. O método, obviamente, as demandas numa cidade tão grande quanto a nossa são gigantescas, são exponenciais. E claro que não se consegue com 10 milhões atender todas, muito embora seja uma verba vultosa. O que eu digo fica como proposta a CEPLAN, outras secretarias, que uma vez potencializadas pelo Conselho, essas 15 propostas de todo o universo que foi feito, deveria ter mais uma etapa para que tenha uma certa adequação de projeto. Eu explico. O que a população queria naquela proposta da calçada do Córrego do Bispo era uma coisa, o entendimento que houve por quem orçou foi outro. Por isso que veio aquele valor de 7 milhões, 500 e poucos mil reais, que obviamente fica acima do que é a construção de uma calçada, o que fez com que ela inviabilizasse. Então, estamos tramitando para que, uma vez conhecido exatamente qual é a necessidade, seja feito um novo orçamento e vamos tentar com verba remanescente. Então, a proposta que eu faço é esta. Uma vez potencializada, colocar mais uma etapa com um prazo, não precisa ser tão longo, onde haja uma certa adequação de projeto e entendimento de quem vai orçar, para que o valor, claro, sempre será uma estimativa, até um pouquinho acima, mas evita-se distorções. E aí, claro, temos que aceitar das propostas que foram inviabilizadas as posições específicas de cada secretaria. Eu não creio que alguma secretaria fez sem ter uma atenção, sem ter analisado efetivamente o local, com mapas, índices demográficos, com vias. Então, temos que aceitar as propostas que foram viabilizadas, algumas com orçamento do programa Cidadão, outras de recurso próprio. Mas eu acho que era isso aí a minha proposta,
acho que viabiliza melhor a verba, tendo uma adequação correta de orçamento. Obrigado pela cessão da palavra, obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado. Obrigado, senhor Enio. Acho que a gente não tem mais ninguém querendo fazer uso. Eu vou, então, fazer um breve comentário aqui, que eu acho que o senhor Moreira e o senhor Enio ambos falam do processo e ambos trazem um ponto que merece comentário. Eu começo dizendo que nós temos um processo que está em incremento, uma melhoria incremental ao longo dos anos, tem tido contribuições da sociedade civil, discussões internas de governo que, com os técnicos para corrigir eventuais erros, corrigir dificuldades, tornando o processo mais participativo e podendo dar uma resposta melhor para o cidadão. Nesse sentido, senhor Enio, o que o senhor sugere sobre a etapa de adequação de projeto foi o que é sugerido na etapa de recurso, né? Então, existe essa etapa, e aí quais são, né, as duas questões que se colocam? A primeira é que nós temos feito um esforço grande para melhorar tanto a proposta, a qualidade da proposta, que chega para análise, quanto um esforço interno com os órgãos para que eles façam um eventual contato com quem produziu a proposta ou indo a loco, fazendo uma análise mais robusta que possa dar conta né, de eventuais lacunas de informação, problemas que possam surgir, como o senhor relatou aí nessa calçada, né, do bispo. Então, tem sido um esforço e pensando, né, soluções para esses problemas. Ficamos muito contentes quando contribuições da sociedade civil nos chegam, porque vocês estão vivendo o orçamento cidadão, vocês especialmente do CPM, e podem indicar uma vivência que nós aqui não temos. Nós temos uma vivência de outro lado, né? Então essa contribuição é muito relevante. Estamos nesse processo. Acredito que no decorrer, nos próximos anos, nesse ano, como o senhor Moreirão pontuou, já teve uma melhora, né? A gente conseguiu análises que foram analisadas, teve análise de vários órgãos de uma mesma proposta para conseguir não torná-la inviável, mas ainda assim a gente reconhece que precisamos fazer melhorias, tá certo? Então, acolho a sua sugestão, senhor Enio, eu fico feliz pelo que colocou o senhor Moreirão, mas reconheço que a gente está num processo de aprimoramento. Dito isso, eu passo a palavra à senhora Silvia, da Secretaria de Saúde, se ela quiser fazer alguns comentários sobre o que o senhor João Moreirão pontuou sobre a UBS do Perialto, sobre a área de atendimento. Senhora Silvia? Olá. Seu João, assim, sobre o que o senhor colocou, acho que são alguns pontos, né? Nós estamos atentos a essa demanda do Perialto, né? Temos recebido algumas pessoas, conversado sobre essa demanda. A questão do imóvel, né, do terreno, nós precisamos, caso o senhor tenha, né, alguma sugestão ou alguma indicação que o senhor conheça, eu me coloco à disposição aqui na Supervisão Técnica de Saúde da Casa Verde, na Ferreira de Almeida 73, para que a gente possa conversar sobre isso. E, na verdade, sobre a questão da falta de atendimento, né, que o senhor coloca, de um determinado território, eu tenho a dizer que, na verdade, esse território, hoje, ele é atendido, né, entre algumas UBSs, que é a UBS Dionísia, eu tenho ainda próximo desta área
algumas equipes da UBS Dionísia 2, a UBS Peri e a UBS Jardim Antártica, que foi a UBS inaugurada em janeiro de 2024, e que ela passou a dividir o território ali da UBS Dionísia e do Peri, que compreende essa área do Peri Alto. Então, a gente tem ali o atendimento dessas unidades. Mas, de fato, tem sido colocado, né, pela população essa UBS na área do Peri Alto, que apesar da população ser atendida, ela concentraria numa melhor reordenação entre as unidades que hoje atende, né, para que pudesse ficar talvez mais próximo para a população que fica na parte alta mesmo do Peri. Então, nós estamos avaliando essa questão tecnicamente, porém, né, até o momento, nós não tivemos nenhuma indicação de uma área para construção. Algumas situações já surgiram, mas nada efetivamente, e também não está previsto, até o momento, nenhum orçamento. Então, diante disso, essa proposta ela foi colocada inviável, considerando esses pontos. Eu fico à disposição na supervisão, né? Caso o senhor precise ou queira dialogar aqui comigo, fica à vontade para me procurar aqui na supervisão. Era isso que eu tinha para acrescentar. Obrigada. Obrigado, Silvia. Acho que não temos mais ninguém. Então, vou convidar o representante da subprefeitura, que irá fazer alguns comentários, falar algumas palavras. Está conosco? Vinícius, o chefe de gabinete ele está com dificuldade na conexão. De qualquer forma, eu, em nome dele, do subprefeito Valentim, agradeço a participação e nós também, como a Silvia se coloca à disposição, nós sempre estamos aqui à disposição para discutir o que tem no território e dizer boa noite a todos vocês. Tá bom? Tá joia. Obrigado, Vlad. Acho que a gente pode encerrar. Eu queria antes agradecer a todos e a todas. Agradecer aos intérpretes, na figura da Aline, agradecer ao meu suporte, o Diego, que esteve atento, pedir desculpas pela minha intercorrência, queda momentânea, e agradecer também a todos os órgãos que estiveram aqui presentes, subprefeitura, todas as pastas aí da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado a todos e a todas, tenham um ótimo fim de noite aí. Até logo. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Obrigada. Tchau, boa noite.